Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos costurar este modelo de bolsa. É uma bolsa bem grande, bem espaçosa. Aqui dentro tem um bolso dividido em duas partes, então dá para separar bem as coisas que nós carregamos. Aqui atrás também tem um bolsinho embutido para carregar coisas menores, celular, chaves. Uma bolsa muito prática e muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Curtam ele para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Eu vou passar as medidas para vocês conforme eu for explicando passo a passo, assim vocês vão anotando e depois na hora de montar a bolsa vocês não vão se confundir. Hoje eu escolhi essas estampas para fazer a bolsa, tanto essas estampas quanto aquelas duas das bolsas prontas que eu mostrei para vocês no início do vídeo, são da minha parceira, da Eva Tecidos. Nós temos cupom de desconto para comprar lá no site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site e o cupom para quem quiser dar uma olhadinha. Essas estampas aqui são da coleção Mama África, então quem gostou é só pesquisar por esse nome que vocês vão encontrar lá. Aqui eu tenho a parte da frente da bolsa pronta. Eu escolhi dois tecidos, mas nada impede de vocês fazerem numa cor só. Já está prontinha, recortada no tamanho que eu quero, fiz uma telacê, mas para chegar nessa peça aqui eu vou explicar o passo a passo para vocês, dando as medidas certinhas. Então a parte da frente já está pronta, agora nós vamos fazer a parte das costas, que é igualzinha a essa. Aqui na parte da frente eu já coloquei a minha etiqueta sintética, centralizei ela e costurei aqui. Então agora para fazer a parte das costas, igualzinha a essa, vocês vão precisar de uma manta R2. Vocês podem fazer só com a manta, mas eu preferi usar uma entretela de papel no tecido para deixar o tecido mais estruturado. A bolsa não fica muito dura, mas ela fica de pezinho, fica bonitinha somente com essa entretela de papel aqui. Quem quiser uma bolsa bem durinha, bem estruturada, utiliza o TNT 120 ou 150, só que aí vai ficar um pouquinho mais grossa as camadas, talvez fique mais difícil de costurar numa máquina doméstica. Então aqui vocês vão pegar uma manta R2, vão cortar no tamanho de, pode ser 36 por 45, quem tem medo de errar, corta um pouquinho maior, essa aqui já tá um pouquinho maior, porque a medida final que eu quero é 35 por 44, então eu cortei 36 por 45, depois eu vou refilar e deixar na medida certinho. Então a gente vai preparar a parte de cima primeiro, que é essa aqui que eu já fiz uma telacê para estruturar o tecido. Vocês vão pegar essa manta, vocês vão fazer uma marcação, vão deixar daqui para baixo 14 centímetros e aqui vai sobrar 22 centímetros para a gente fazer a parte estampada. Vocês vão pegar um pedaço de tecido, pode cortar um pouquinho maior também, aqui acho que tem 47 por 23, vai sobrar, depois eu vou refilar, 47 por 23. Eu vou passar a entretela de papel aqui no meu tecido, tem uma parte que é mais brilhosa, que tem a cola. Então, ela gruda aqui no tecido, passa sobre o tecido, pode ser do lado do tecido, para ele não ficar enrugado, ficar bem arrumadinho. Depois que vocês passaram, vocês vão colocar aqui, em cima da manta, nessa marcação aqui, ó, do 14 para cima, tá? Deixa aqui bem essa marcação pra gente saber depois aonde que nós temos que colocar o segundo tecido. Vou passar aqui. Se vocês não quiserem fazer nenhum trabalho de matelacê, pode deixar liso assim, só faça uma costurinha em toda a volta para segurar o tecido na manta. Eu vou fazer um trabalho, eu nem risquei, eu tô fazendo aleatório aqui, seguindo só os riscos do próprio desenho. Então, eu vou passar esse tecido aqui e vou fazer o trabalho de matelacê que eu quero utilizar aqui. Para fazer esse trabalho de matelacê, eu uso o ponto número 3, tá? Então, eu vou fazer esse trabalho aqui e já volto. Fiz um trabalho de matelacê na parte de cima da bolsa e o tecido já está fixado na manta R2. Agora, nós vamos preparar essa faixa estreita aqui de tecido, eu vou utilizar esse tecido liso. Eu cortei 16 por 45, também depois eu vou refilar. Primeiro, eu vou pegar a entretela de papel, essa parte brilhosa aqui pro avesso do tecido. Eu vou passar esse tecido sobre a entretela, depois que tiver grudadinho, eu vou colocar aqui na manta. Vou colocar direito com direito, bem naquela linha que nós fizemos para separar os 14 centímetros dos 22. Ó, direito com direito, a linha, faz uma costurinha, depois vira para cá.
tem que passar novamente para a manta grudar aqui na entretela. E vocês podem fazer ou uma costurinha reta em toda a borda para segurar o tecido aqui, ou pode fazer um quilt reto, um quilt livre, o que vocês quiserem. Já apliquei a parte de baixo do tecido, fiz uma costurinha reta aqui para prender ele na manta R2. Agora, nós vamos refilar e deixar naquela medida que eu falei para vocês, 35 por 44. Então, essa parte aqui vai ficar 14 centímetros e essa parte aqui vai ficar 21 centímetros. Então, é só refilar deixando nessas medidas. Refilei a parte das costas da bolsa e ela ficou com a medida que eu falei para vocês, 35 por 44 centímetros. Então, agora a gente já tem a parte das costas pronta e a parte da frente também já está pronta. Nós vamos trabalhar na parte da frente agora, então vocês reservem a parte de trás. Nós vamos prender o zíper aqui. Eu vou fazer aquele acabamento do zíper que aqui deixa uma bordinha dobrada para dentro, ele fica uma curvinha. E aqui vai ficar sobrando um pedacinho que depois nós vamos fazer um acabamento aqui na ponta. Vocês podem fazer com a costura toda presa do zíper aqui ou outro acabamento que vocês estão acostumadas a fazer. Então, nós vamos destacar. Eu cortei 50 centímetros de zíper, estou utilizando o zíper número 5, que eu compro por metro. Nós vamos fazer uma dobrinha aqui na ponta para prender. Então, vocês vão fazer um triângulo, a parte dos dentinhos está virada para cima. Nós vamos fazer um triângulo. E depois, vamos virar esse triângulo lá para trás. Então, vai ficar uma dobrinha, assim, parecida com uma asa de borboleta. Ela vai ficar arredondada. Aqui, nós vamos queimar para grudar. Queima a pontinha aqui e sela com isqueiro que vai ficar preso. Quem quiser, por segurança, pode fazer uma costurinha à mão aqui também, para ficar bem presa essa pontinha do zíper. Então, nós vamos medir aqui na borda. Daqui pra cá, nós vamos medir 3 centímetros. Pode fazer um risquinho, colocar um alfinete. E daqui pra cá também, nós vamos medir 3 centímetros. Eu vou colocar esse zíper direito com direito, a parte dos dentes mais alta e virada pra baixo. E eu vou colocar essa voltinha do zíper bem na pontinha ali dos 3 centímetros. Então, é dos 3 centímetros pra cá. Vou fazer uma costurinha de segurança pra prender esse zíper. Quando chegar aqui nos 3 centímetros, finaliza a costura com retrocesso e essa pontinha aqui, ela vai ficar solta. Depois, vocês venham com forro, direito com direito, na mesma medida, de 35 por 44, alinha e faz uma costurinha aqui na borda. Vocês podem prender, depois que vocês fazerem a costurinha de segurança, vocês prendam o zíper aqui, para ele não atrapalhar e não passar dessa costura de 3 centímetros aqui. Também já vamos preparar o bolsinho interno, para essa parte da frente. Então, nós vamos cortar 2 pedacinhos de tecido no tamanho de 20 por 30. Aqui, nessa parte do tecido estampado, eu não tinha mais a entretela de papel para colocar aqui, para ficar um bolsinho firme, mais durinho. Então, eu vou colocar essa entretela engomada, que também é bem firme. Então, essa parte mais lisa eu vou colocar aqui no tecido. Eu vou passar. Depois que eu passar, eu vou pegar o forrinho, na mesma medida também, de 20 por 30. Vou alinhar aqui e vou fazer uma costurinha, iniciando com retrocesso, faz toda essa volta e termina aqui. A gente vai deixar essa parte aberta para depois nós prender aqui no forro, tá? Então, só faço uma costurinha fechando essas laterais aqui, pode deixar essa parte aqui aberta. Prendi o zíper, essa pontinha que sobra, vocês dobrem ela para baixo, vai formar um triângulo aqui, e vocês prendam com alfinete, que depois que ela estiver pronta, nós vamos fazer o acabamento. E prendi o forro também. O bolsinho que eu falei pra vocês, que era pra fazer uma costura em toda essa borda, deixar essa parte aqui aberta. Agora, nós vamos desvirar. Empurrem esses cantinhos aqui pra fora. Eu vou passar pra ele ficar bem arrumadinho e vou fazer uma costura de pesponto aqui na borda de cima, na borda que está fechada. Fiz uma costura de pesponto no bolso, essa parte aberta ficou virado para baixo. Agora, vocês dobrem o bolso ao meio e façam um pique para centralizar o meio do bolso. Nós vamos aplicar ele na parte da frente da bolsa, onde nós já aplicamos o forro. Então, vocês vão separar somente o forro. Vocês vão fazer uma marcação no centro do forro, que é 22, porque tem 44, então aqui está o meu risco de 22 centímetros.
E da borda de baixo para cima, eu marquei 13 centímetros. Então, nós vamos pegar esse bolso, essa parte aberta, ela vai ficar aqui, então, nós vamos virar ao direito com direito. A parte aberta do bolso tá aqui desse lado. Nós vamos alinhar com esse risco de 13 centímetros, vamos centralizar naquela marcação de 22 centímetros que nós fizemos. E nós vamos passar uma costura no tamanho de um pé de máquina aqui nessa borda. Passei uma costurinha no tamanho de um pé de máquina, o bolso já está preso ao forro. Nós vamos virar esse bolso para cima. Podem passar para deixar bem marcada essa costura. Eu vou pegar, vou colocar uma etiqueta sintética aqui por baixo do bolsinho, nessa ponta aqui. E agora eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura em toda essa borda aqui, para fazer o acabamento do bolso, tá? Vai ficar preso. Quem quiser deixar ele aberto aqui no meio inteiro, pode deixar. Ou vocês marquem o centro e façam outra costurinha aqui para ficar com dois bolsinhos separados. Fiz uma costurinha em toda a volta do bolso. Aqui na parte de baixo do bolso, vocês têm que fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina para fazer o acabamento e esconder aquela primeira costura que nós fizemos. Aqui na borda já pode ser um pouquinho mais estreito. Fiz uma costura bem aqui no meio, porque eu gosto de dois bolsos separados, então vocês podem decidir. Agora, para essa parte da frente, só tá faltando as alças, que a gente já pode colocar e depois a gente só vai fazer a parte das costas. Então, as alças, vocês vão precisar de 2 pedaços de alça no tamanho de 62 centímetros. Essa minha aqui, ela tem 3 centímetros de largura. Vocês podem colocar a alça de algodão, podem fazer a alça de tecido, como vocês quiserem. Nós vamos fazer um acabamento na alça para deixar ela mais estreitinha aqui no meio. Esse acabamento vocês vão fazer da seguinte maneira. Vocês vão pegar, vão queimar as duas pontas da alça. Vocês vão fazer uma marcação aqui na borda de 1 centímetro. E desse 1 centímetro para cá, vão marcar 8 centímetros. A mesma coisa vocês vão fazer aqui. 1 centímetro, desse 1 centímetro para cá, 8 centímetros. Então, vocês vão pegar e vão ir lá na máquina e vocês vão dobrar. Nessa marcação aqui de 8 centímetros, vocês vão dobrar. E vão fazer uma costura aqui para emendar esses dois pedaços, né? Faça uma costura com retrocesso para ficar bem reforçada. Faz essa costura e vem fechando toda a alça até chegar lá na outra ponta. Isso se vocês quiserem fazer esse detalhe na alça, senão vocês podem deixar ela inteira mesmo. Quando chegar aqui no 8 centímetros, vocês façam uma costura de retrocesso aqui para o acabamento. Vai ficar assim, ó, essa parte aqui dos 9 centímetros para cá, até a ponta, né? 1 mais 8 dá 9, fica abertinha assim, e essa parte aqui ela fica fechada, tá? É bem simples de fazer. Então, nós vamos fazer uma marcação aqui na parte da bolsa. Aqui está o zíper, vocês virem o zíper para cima. E dessa borda do tecido para cá, vocês vão marcar 3 centímetros. E da borda para cá, vocês vão marcar 10 centímetros. Daqui para cá, 10 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. Vira o zíper aqui para cima e vocês marquem da borda para cá, marquem 3 centímetros. E dessa borda para cá, vocês marquem 10 centímetros. Vocês vão pegar essa alça, cuidem o lado dela para não ficar torta, para ela ficar certinha. Quando vocês levantam assim, essa parte aberta tem que estar virada para dentro, não para fora. Então, vocês vão pegar essa marcação de 1 centímetro, vocês vão dobrar. E vocês vão alinhar aqui na marcação que vocês fizeram. 10 centímetros para cá e 3 centímetros do tecido para baixo. Põe um alfinete. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Cuida para ela ficar retinha, assim, ó. Essa parte fechada da alça tá virada para cima, ó. Quando eu levanto a alça assim, essa parte que foi costurada, que tá abertinha, fica para dentro. Vou dobrar na marcação de 1 centímetro, vou alinhar aqui 10 e 3 centímetros daqui pra cá. E agora, eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura aqui na borda. Pode ser 2 ou 3 vezes o retrocesso, para ficar bem presa, e depois faço mais uma outra costurinha aqui em cima.
Prendi a alça na parte da frente, a 3 centímetros da borda do tecido para cá e 10 centímetros da lateral para cá. Dobrei a pontinha de 1 centímetro, fiz uma costura na borda e depois mais uma costurinha no tamanho de um pé de máquina. Façam 2 ou 3 vezes o retrocesso aqui para a alça ficar bem presa. A parte da frente já está pronta, nós vamos reservar porque agora nós vamos preparar a parte de trás. Nós vamos fazer um bolso embutido aqui na parte de trás, então vocês vão precisar de um tecido no tamanho de 28 por 35 centímetros. Nós vamos fazer algumas marcações para cortar, ele vai ser embutido aqui, nós temos que encaixar o zíper por baixo. Então, nesse tecido aqui, vocês vão fazer uma marcação de 3 centímetros para cá, eu já fiz uma linha de 3 centímetros, depois mais uma linha de meio centímetro e mais uma linha de meio centímetros. Depois, nós vamos cortar aqui no meio para encaixar o zíper. Das laterais para dentro, vocês marquem 2 centímetros, tá? Na bolsa, vocês vão marcar o centro, nesse tecido aqui também, vocês dobrem e marquem o centro do tecido. A bolsa, como tem 44, vocês marquem 22 centímetros, que é o meio. Vocês vão colocar direito com direito, vão alinhar aqui o meio do tecido com o meio da bolsa, numa distância de 2 centímetros para cá, tá? Marca 2 centímetros, alinha esse tecido. E agora, vocês vão levar lá na máquina e vão fazer uma costura. Inicia aqui pela lateral, faz toda essa voltinha, desce aqui, faz toda a volta e termina aqui com retrocesso. Nós vamos costurar a volta desse retângulo aqui que nós desenhamos. Fiz uma costura em todo o retângulo, depois nós vamos cortar aqui no meio, mas antes de cortar, vocês meçam a distância dessa costura até a borda da bolsa para saber se vocês não costuraram torto, porque depois que cortar não tem conserto. Se tá tudo certinho, vocês cortem aqui no meio e aqui nas pontinhas vocês abram um triângulo aqui sem cortar a linha das pontinhas, tá? Só corta um pouquinho até aqui e um pouquinho até aqui, para ficar um acabamento bem bonito. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão colocar esse forro lá para trás. Nós vamos puxar bem ele aqui para trás. Vamos vincar, marcar bem essa costura para ficar bem alinhado. E eu vou passar para ficar bem ajeitadinho esse retângulo aqui. Passei o tecido, vinquei bem essas costuras. Essa partezinha menor aqui de cima, eu coloquei uns alfinetes aqui para ficar preso na manta até nós iniciarmos as costuras. Fica muito bonito esse acabamento aqui. Agora, nós vamos precisar de um zíper para colocar aqui. Vocês cortem 35 centímetros de zíper, coloquem o cursor. Para colocar o cursor, vocês cortem a pontinha dos dentes do zíper para ficar mais fácil de encaixar. Pode cortar um pouquinho maior, depois vocês refilam. Depois que vocês colocarem o cursor, nós vamos encaixar esse zíper aqui embaixo. Vamos centralizar ele. Centraliza o centro do zíper com o centro dessa abertura. E agora, nós vamos alfinetar em toda essa volta aqui. Alfinetei o zíper em toda a volta, deixem bem centralizado. Depois, quando vocês forem levar para costurar lá na máquina, vocês arrumem melhor, que a mesma distância que ficar aqui embaixo, tem que ficar aqui em cima. E aqui atrás ele ficou preso. Agora, nós vamos fazer um acabamento aqui no zíper para ele não ficar aparecendo por trás do bolso. Para fazer esse acabamento, nós vamos virar esse forrinho para trás. Vocês vão alinhar, dobrar bem aqui na marcação do zíper, ele vai seguir o zíper. E agora, nós vamos levar lá na máquina e nós vamos fazer uma costura somente na parte de baixo. Inicia com retrocesso, faz toda essa costurinha aqui e finaliza aqui com retrocesso. Fiz uma costurinha bem aqui na borda do zíper. Quando eu vou fazer essa costura, eu troco o calcador comum pelo calcador de zíper, que é um calcador fininho da máquina industrial, que ele me ajuda a manter a mesma distância dos dentinhos do zíper até onde eu quero costurar. Iniciei e finalizei com retrocesso para não desmanchar. Agora, essa costura que a gente fez aqui com o tecido virado para cima,
deixou aqui atrás com essa costurinha na borda do zíper. Quando a gente fizer assim, o tecido já vai estar com acabamento, não vai ficar aparecendo a ponta do zíper aqui por dentro. Então, agora, para fechar esse bolso, nós vamos trazer essa ponta do tecido até essa ponta aqui de cima. Podemos alfinetar aqui também, dá para alfinetar aqui embaixo, para a gente não costurar junto essa ponta aqui. Alfineta aqui também, para ficar bem preso. E agora, nós vamos virar e nós vamos fazer aquela costura para fechar todo o canal aqui do zíper. Inicia aqui nas bordas, faz toda essa voltinha aqui e finaliza aqui. Com isso, o bolso já vai estar pronto. Fiz uma costurinha em toda a volta do zíper e agora o bolso já está pronto. Ele fica desse tamanho aqui. Quando a gente abre aqui e coloca a mão, ó, ele segura lá. A única coisa que falta agora para nós fazermos é fechar as laterais do bolso. Então, vocês dobram essa pontinha para cá, faz uma costura no tamanho de um pé de máquina, inicia aqui, finaliza aqui. Depois, vocês fazem desse lado aqui, inicia aqui, finaliza aqui para fechar o bolso. Fiz uma costurinha aqui nessa lateral e aqui nessa lateral também. Então, o nosso bolso já está completamente fechado. Então, a parte das costas já está pronto, só falta nós colocarmos o zíper e o forro. Coloquem as duas partes frente a frente para vocês verem qual é o lado certo que vocês vão colocar o zíper. Qual é o lado que tem aquele acabamento arredondadinho, eu fiz o mesmo acabamento que eu fiz nesse aqui. Então, ó, é daqui pra cá. Nós vamos alinhar aqui com as mesmas medidas, meçam 3 centímetros daqui pra cá. E 3 centímetros dessa ponta pra lá. Então, nós vamos colocar direito com direito. Vamos alinhar os dentinhos do zíper bem nos 3 centímetros. Vamos colocar aqui, fazer toda essa costurinha de segurança. Quando chegar aqui nos 3 centímetros, a gente para essa costura. Nós colocamos essa ponta do zíper pra cá, pode colocar um alfinete. E viemos com forro. Colocamos direito com direito. Alinha e faz uma costura aqui. Sempre costurem pelo lado da manta, para o tecido de baixo ele não esticar. Prendi o zíper, prendi o forro também. Agora falta nós colocarmos a alça. Ela já está fechadinha aqui no meio, fiz uma costurinha em toda essa borda. Olhem a direção, essa parte fechada tem que ficar virada para fora. Aquela parte que nós costuramos fica virada para dentro. Então, agora nós vamos marcar as mesmas marcações que nós fizemos da primeira vez. Vira o zíper aqui, marca 3 centímetros da borda para baixo e 10 centímetros para cá. Dobra 1 centímetro da alça, alinha na marcação e faz 2 costurinhas, uma na borda e depois uma mais para cima, com retrocesso para ficar mais reforçado. A mesma coisa eu vou fazer aqui, dobrar essa alça, marcar 10 centímetros, 3 centímetros, alinha e faz uma costura aqui na borda e outra aqui mais pra cima. Fiz as costurinhas para prender a alça. Agora, nós vamos fechar a bolsa, unindo parte principal com parte principal e a parte do forro com a parte do forro. Cuidem essa ponta do zíper para deixar preso aqui, não costurar junto. Nós temos que fechar todas as laterais e deixar um espaço bom aqui no forro para desvirar fácil. Como eu estou utilizando 2 tecidos aqui, então eu gosto primeiro de alinhar a borda desse tecido com a borda desse tecido e passar uma costurinha de segurança. E aqui também, alinhar as 2 bordas e passar uma costurinha de segurança. Depois que eu passar essa costurinha, eu desviro um pouquinho, olho se ficou certinho as 2 costuras. Faço a mesma coisa do outro lado, alinhando essas 2 bordas, uma costurinha aqui e outra costurinha aqui. Se tá tudo bonitinho, tudo alinhado, eu fecho todo o restante da bolsa, deixando esse espaço no forro para desvirar. Fechei as laterais da bolsa, deixei esse espaço aqui no forro para desvirar. Cuidei antes de fechar para ver se tinha ficado bem alinhado os tecidos. Agora, nós vamos fazer a marcação das caixinhas de leite. Eu queria mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar para ver a diferença, nessas 2 bolsas que eu fiz aqui.
Essa caixinha de leite é de 5 centímetros e essa aqui é de 4 centímetros, então fica um pouquinho menor. Eu gostei mais desta de 4, então vocês decidam qual é o tamanho da caixinha de leite que vocês querem fazer para cortar. Então, aqui nos 4 cantos nós vamos marcar 4 centímetros por 4 centímetros. Essa marcação é a partir da linha de costura, não é da borda. Marquei 4 centímetros, aqui eu fiz uma costurinha de segurança para não abrir essa costura depois que eu cortar. Fiz a mesma coisa aqui, 4 por 4, fiz uma costurinha de segurança aqui nas bordas. E aqui no forro também, fiz a mesma marcação. A partir da costura, 4 por 4. E aqui também, 4 por 4. Agora que a gente fez essa marcação e também fizemos a costurinha para não abrir aqui, nós podemos cortar essas caixinhas de leite. Vou cortar os 4 cantos, para depois nós fecharmos o fundo. Corta aqui. Depois a gente reaproveita esses pedacinhos de manta e de tecido para fazer alguma outra costurinha. Não joguem nada fora, que tudo a gente aproveita. Corta aqui também. E essa última aqui. Agora que a gente cortou, a gente pode abrir, vamos unir costura com costura. Então, como eu tinha feito aquela costurinha antes, aqui não vai abrir. Se vocês não fizerem, vai abrir toda essa costura aqui quando vocês fizerem isso. Arrumem o tecido por dentro para ver se não tá embolado. Alinha costura com costura e faz uma costura aqui. Nesse canto aqui também, alinha. E faz uma costura no tamanho de um pé de máquina. E aqui no forro a gente vai fazer a mesma coisa. Vou alinhar, prender, e aqui também. Então, eu vou fechar esses 4 cantos e já venho mostrar o resultado para vocês. Fechei os 4 cantinhos. Antes de desvirar, vocês podem olhar aqui, colocar a mão por dentro do forro e olhar, ver se ficou alinhada essa costura. Confiram os 4 cantos, para ver se ficou bem bonito, inclusive esses aqui. Se ficou bonitinho, não precisa desmanchar. Se ficou desalinhado, se não ficou uma cruz aqui por dentro, vocês desmanchem e façam a costura novamente. O acabamento tem que ficar bem bonito, tá? Ó, tem que ficar essas 4 costuras se encontrando. Agora, eu vou prender o forro, a parte do fundo, na parte principal. Quem não quiser prender, não tem problema, não precisa prender, mas eu gosto de prender para não ficar levantando depois com as coisas que a gente tirar de dentro da bolsa. Então, eu vou pegar essa caixinha de leite aqui, vou trazer até essa ponta, vou unir aqui e vou fazer uma costura de segurança. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Pega a caixinha de leite do forro, traz até essa caixinha de leite da parte principal e faz uma costurinha de segurança aqui. Uni o forro, a parte principal. Agora, nós vamos tirar aqueles alfinetes que tinha aqui dentro, segurando o zíper para não se machucar. Vamos colocar a mão aqui por dentro do forro e vamos desvirar a bolsa. Desvirei a bolsa e antes de virar ela para o lado direito, nós vamos fechar essa abertura que ficou aqui no forro. Pode ser com pontinhos invisíveis ou pontinhos feito à máquina. Fiz uma costurinha na máquina para fechar a abertura do forro. Façam com uma linha da cor do tecido para não ficar muito aparente, que fica bem bonito o acabamento. Agora, nós podemos desvirar. E antes de colocar o cursor, nós vamos fazer aquela costura de pesponto em toda a borda da bolsa, tá? Vocês arrumem, acomodem a bolsa no calcador da máquina e vão arrumando o tecidinho do forro, colocando ele pra dentro. Pode passar primeiro, pra ficar bem marcadinha essa costura. E nós vamos fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina em toda essa borda aqui pra prender o forro no zíper e ficar mais fácil depois de abrir e fechar.
Fiz uma costurinha em toda a borda. Cuidem aqui pra dentro para não ficar tecido embolado ou tecido amassado, tem que ir costurando e arrumando para ficar bem bonitinho esse acabamento aqui. Troquei a cor de linha, aqui eu coloquei uma linha azul, aqui eu continuei com a preta que eu tava costurando aqui, para ficar bem bonito o acabamento. Agora só falta nós colocarmos o cursor e fazer o acabamento do zíper. Então aqui para colocar o cursor, vocês cortem a pontinha dos dentes do zíper, para ficar mais fácil de encaixar. Encaixa de um lado, encaixa o outro e puxa. Fechem esse zíper até o final para ver se vai ficar alinhada essas duas bordas aqui. Ó, tem que ficar o mesmo espaço aqui e aqui tem que ficar arrumadinho assim. Se ficou bonitinho, agora nós vamos fazer o acabamento. Aqui eu vou marcar 8 centímetros da pontinha do zíper aqui para fora e vou cortar essa pontinha do zíper, queimar para não desfiar. E eu vou fazer um acabamento com um pedacinho de montana. Vocês podem fazer o acabamento com viés, com o próprio tecido, vocês podem fazer. Esse pedacinho de montana aqui eu cortei 4 por 3, que é a largura aqui do zíper. Eu vou alinhar aqui, quem quiser pode colocar uma cola aqui para prender antes de costurar, quem não tem muita segurança em costurar. Para fazer essa costura do montana, eu não vou trocar o número da agulha, vou continuar com a agulha 14, mas eu vou trocar a linha, vou utilizar essa linha aqui que é 100% poliéster, só para ficar mais segura essa costura. Então, eu vou fazer esse acabamento aqui, vou passar ela e venho mostrar o resultado final para vocês. Fiz uma costurinha em toda a volta para finalizar o zíper, iniciei e finalizei com retrocesso. Essa linha de poliamida, vocês têm que queimar a pontinha para a costura não abrir. Passei a bolsa, vocês podem abrir, passar por dentro, deixar o tecido bem arrumadinho. Aqui está os 2 bolsos. Vocês podem adaptar, fazer do tamanho que vocês quiserem, pode diminuir ou aumentar os bolsos. Aqui está o bolsinho embutido. Ela é muito espaçosa e bem prática. Visitem o site da Eve Eva para vocês conhecerem essa coleção de tecidos Mama África, que está muito linda. Utilize o meu cupom de desconto para as compras no site. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês não esquecerem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhem esse link, curtam ele para me ajudar. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!